Viu? Se tivéssemos no presencial, a gente não ia ter esse problema. Tudo bem que a Mariana não ia estar no quarto, deitada agora. Ah, tá aí, já ia falar. E ela nem tá aqui para se defender, não, mas ela já se conectou. Se bem que Mari foi a única que disse que tá na cama, tá no quarto. Pode ser que tenha mais gente da mesma forma. Concordo, Mari. Hoje foi mais complicado de sair da cama. Entendi. Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Agora sim, escutando sua voz. Eu tô falando, oi, professor, professor nada. Eu não tava escutando som de ninguém. Aí foi só eu fechar a reunião, abrir de novo que funcionou. Tá Vai bom. entender por quê. Ó, a Isa colocou aqui que acha que é uma postura, porque, como foi falado no início, a cultura organizacional é formada pelos hábitos, crenças, etc. Diferente da função, por exemplo, sua função como professor da aula, mas o clima organizacional da aula depende da sua postura. Não sei se falei besteira, mas tentei. Não falou besteira não, Isa. Deixa eu trazer o PowerPoint de novo aqui. Tirar meu vídeo. Mais alguém comentou. Isa cada dia melhor na formulação de frase. A Isa, tinha que alguém te zoar, né? E tinha que ser quem? Mariana. Mariana tinha que te zoar. Ranço dessa garota. Tá, aham. Sei. Todo mundo sabe que vocês se amam. Elton trouxe aqui que concorda porque entendeu que a cultura organizacional constrói a identidade da empresa. Sim. Então, aqui a gente tem que a cultura ela vai influenciar diretamente na definição da missão, visão e objetivos da organização. E ela precisa ser considerada e estar alinhada nas diversas decisões e ações para que essas sejam realmente efetivadas. Então, tem como exemplo aí os processos seletivos, as fusões das empresas, um processo de consultoria. Tudo isso está relacionado com como que essa cultura influencia nas decisões da empresa. Tá? Então, vocês estavam certos, não é uma função, mas sim uma postura de toda a organização. Lembra que é algo imaterial, que é uma coisa que a gente não tem como determinar, a gente só tem como gerir alguns processos para ver se eles estão alinhados à cultura organizacional ou não. Então, com uma cultura forte, a gente percebe que se somos bem-sucedidos e percebidos como competentes em uma empresa, será que o mesmo ocorrerá automaticamente em outras empresas, mesmo que exerçamos o mesmo cargo e tenhamos as mesmas funções? O que vocês acham? Vou repetir aqui. Se a gente é bem-sucedido, né, e as pessoas nos percebem como competentes, como bons profissionais em uma empresa, será que o mesmo ocorrerá automaticamente em outras empresas, mesmo que a gente exerça o mesmo cargo e tenha as mesmas funções? O que vocês acham disso? Em vista de que que empresas têm culturas organizacionais diferentes, possa ser que não, possa ser que essa pessoa ela seja muito bem sucedida na empresa dela que tem uma cultura X. Aí ela vai para outra empresa, que mesmo que exerça o mesmo cargo, essa outra empresa pode ter uma cultura organizacional Y. E aí essa pessoa pode não ser tão bem sucedida quanto ela foi na empresa X. Exatamente, Jonas. Inclusive, pode até ser que por a pessoa ser competente e trabalhe bem, ela consiga se adaptar mais facilmente a outra empresa. Porém, se a cultura organizacional for completamente diferente,
ela vai se sentir um peixe fora d'água e talvez não consiga ser muito bem sucedida como ela gostaria. Aquele filme que a gente já comentou do estagiário, acho que é um jovem estagiário, sei lá, daquele senhor de idade que é contratado como estagiário. Se a gente for analisar, assim, principalmente levando em consideração a cultura organizacional, ele não se encaixa muito bem ali, porque ele vai trabalhar de terno, todo arrumadinho, e as pessoas não estão ali acostumadas a ver uma pessoa da idade dele e como ele está vestido, né? É uma coisa estranha um pouco. Então, isso mesmo. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que ele consiga se adaptar, ou pode ser que não, porque a cultura organizacional não faz sentido para ele. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na Mainoa, que é uma startup com um clima organizacional bem tranquilo, uma cultura bem relacionada ao público mais jovem. Se for para uma empresa mais tradicional, vamos supor, vai trabalhar, o cara vai sair de lá, vai trabalhar no Itaú. Talvez ele tenha muita dificuldade para se adaptar por conta de N motivos, mas que de repente está relacionado ali tudo à cultura organizacional que ele não se adequou naquele início. Então, aqui a gente percebe que aqueles que compartilham os mesmos valores, eles são mais conectados à empresa. Então, se a gente... Gente, desliga o microfone, por favor. Não sei quem está com ele ligado. Deixa eu ver. Bia. Foi. Então a gente percebe, olha só, sentimento de inclusão. Forte conexão pessoal com os valores corporativos. Aqui a gente analisa o homem e a mulher. Se o homem tem forte conexão com os valores corporativos, ele se sente, em 56,5% das vezes, mais incluso naquela empresa. E em 48,7% as mulheres. E com uma fraca conexão pessoal com os valores corporativos. A gente vê que as pessoas se sentem mais excluídas. Diga. Pode voltar, por favor, que eu dei uma desfocada. Tá. Aqui, nesse gráfico, a gente mostra como que os homens e as mulheres se sentem incluídos na empresa quando os valores deles estão conectados aos valores corporativos, né? Então a gente percebe que quando há uma forte conexão entre os valores pessoais com os valores corporativos, tanto o homem como a mulher se sentem mais incluídos. Aí tem 48,7% das mulheres se sentem mais conectadas quando tem essa conexão pessoal com os valores corporativos, ou seja, quando eu tenho valores próximos aos valores da minha empresa ou acredito que os valores da empresa que eu trabalho são valores bons, genuínos, valores que vão agregar à sociedade. Então eu tenho uma conexão mais forte, eu me sinto mais incluído naquela empresa. Então tanto homem como mulher tem aí em torno de 50%, né? A mulher 48,7% se sentem mais incluídas e 56,5% dos homens se sentem mais incluídos quando tem essa conexão pessoal. Já quando essa conexão é muito fraca, a gente percebe que há um percentual muito pequeno de pessoas que se sentem incluídos apesar dessa fraca conexão, né? Então, 4,8% das mulheres e 3,7% dos homens. Isso mostra o quê? Que homens e mulheres apresentam percentuais de conexões com a empresa, de sentimentos de inclusão com a empresa muito próximos. E que as ações de engajamento podem ser igualmente semelhantes, tanto para homem quanto para mulher. Não vai fazer tanta diferença. Então a ideia é que a gente crie estratégias dentro da empresa que faça com que essas pessoas tenham conexões com os valores corporativos. E tendo essa conexão... Foi? Eu achei esse
essa porcentagem de homens e mulheres que se sentem que tem os mesmos valores que a empresa. Porque, pô, se eu sou um cara que pô, acredita nos mesmos valores, assim, entre aspas, que a empresa, poxa, é lá difícil entender o ser humano. Ai, desculpa. É o que eu não entendi o final, Jonas, desculpa. Se você tem os Não, mesmos valores da eu empresa, eu achei muito baixa essa porcentagem, professor. Pô, 48% em sexo nas mulheres e 56,5% nos homens. Poxa, pô, pra mim, é porque é pesquisa, né, professor? E, pô, deixa, professor, prossiga, desculpa. não, então, eu entendi o que você quis dizer, no sentido de que, assim, pô, se você tem uma alta conexão com a empresa, obviamente você vai se sentir mais incluído ali dentro, né? Você vai se sentir mais parte daquela empresa. Exatamente. Né? Eu concordo contigo. Só que o que aqui está mostrando é que ainda existe uma margem para se trabalhar. E também o seguinte, tem gente que a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando numa empresa, mas que de repente não gosta do trabalho, ou está fazendo aquilo ali porque foi o único emprego que conseguiu, e não necessariamente está fazendo uma coisa que gosta. Então a gente tem que levar N fatores em consideração. Aqui o que é importante é a gente perceber, pô, quando o cara tem uma conexão pessoal com os valores da empresa, ele se sente mais incluído. E essa é a informação importante. Quando ele tem uma conexão mais fraca, menos pessoas se sentem incluídas. Então, é um direcionamento para que a gente mostre que a cultura organizacional vai fazer com que as pessoas se conectem melhor aos valores da empresa e, consequentemente, tenham um sentimento de inclusão. Isso vai gerar o que? Engajamento. Tá? Então, a gente pode criar estratégias justamente para auxiliar nessa conexão, na valorização dos fatores ali que gerenciam a cultura organizacional daquela empresa para fazer com que aquelas pessoas gerem mais, que a gente gere mais engajamento nessas pessoas. São possibilidades. Entendi. Então agora a gente vai trabalhar com duas abordagens de avaliação da cultura organizacional. Uma abordagem qualitativa e uma abordagem quantitativa. Então aqui a gente começa com a abordagem qualitativa. Então a gente traz a definição de Schein, que fala um modelo de pressupostos básicos que determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem, o suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais membros da organização como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação àqueles problemas. Geralmente, quando a gente entra numa empresa, a gente vai ter alguém ali que vai nos guiar e vai mostrar, olha, aqui funciona dessa forma, aqui a gente faz assim, vem vestido dessa forma, né? Se às vezes não tem uniforme, as pessoas, você precisa perceber como as pessoas estão vestidas ou ver se tem algum direcionamento, né, de alguma forma. Então, quando você tem várias, como é que eu vou dizer, vários indícios ali da cultura que são passados entre os membros da organização, a gente percebe que existe um direcionamento ali por trás que não necessariamente é algo explícito, que é algo que está num papel, num guia de como trabalhar na empresa X ou Y. Isso é muito, como é que eu vou dizer, está no ar, né? As pessoas sabem como agir naquela empresa simplesmente por questões adequadas à cultura organizacional. Então, como conhecer a cultura organizacional? Primeiro a gente pode olhar lá para a história das organizações e aí ver a história dos fundadores, as conquistas, os fracassos, as mudanças estruturais, os mitos. A gente viu aqui a história ali de como a Ambev nasceu, né? Que agora é a AB InBev. A gente viu ali a história dos fundadores, as conquistas deles e como que essas coisas foram mudando
ao longo do tempo e foi crescendo. A empresa foi crescendo, foi tomando proporções mundiais. E aí a gente vê pela história da organização que a gente consegue conhecer ali um pouco da cultura. Além disso, tem os rituais, que são as atividades que se repetem para dar continuidade aos valores importantes da organização. E aí a gente pode ter desde aniversariante do mês, aí faz aniversário para todas as pessoas que fazem aniversário naquele mês, não sei o quê. Ali um ritual, né? Mas também um ritual de repente você ir tomar um cafezinho, você chamar o cara do lado da sua baia, digamos assim, e aí os dois irem lá tomar o café e ficar conversando, isso não deixa de ser um ritual. Faziam o que, Pia? Os aniversários? É. Na Celso a gente tem isso. A gente tem os aniversários do mês. Aí, uma vez por mês, rola uma festinha de aniversário. Aí com bolo, refrigerante, salgadinho. Eles faziam, professor, primeiro para os aniversariantes, entrava todo mundo pro refeitório, aí tinha bolo, tinha as coisas lá, aí depois abria para todos os funcionários Legal. poder participar, fazia um bolo grande mesmo, Aham. a confeitaria subia e depois que eles falavam lá, depois que todo mundo começa os aniversariantes, aí eles abriam para o restante dos funcionários. Legal. Elton, você está falando de um exemplo. Não quer abrir o áudio para falar? É que por aqui eu não consigo ver. Tá. Abri aqui o chat. Café da manhã com todos os funcionários. Isso também rola em algumas empresas, sim. Então, além das histórias e dos rituais, a gente tem também os símbolos materiais. E aí são as características das instalações de uma organização. Isso é considerado uma forma de comunicação não verbal. Então, como eu estava conversando com vocês antes do McDonald's e Burger King, as cadeiras são de uma cor em cada restaurante, as mesas são de um formato em cada restaurante. Até a lixeira é diferente, né? Então, a gente tem detalhes que vão diferenciando uma coisa da outra e que vai refletindo ali a cultura organizacional daquela empresa. Tem também a linguagem, e aí são os termos que são singulares para descrever processos, equipamentos, escritórios, pessoas-chave, fornecedores, clientes, produtos e até concorrentes ligados às suas atividades. Vocês já devem ter percebido isso. Às vezes é tão... como é que eu vou dizer? É tão banal, tão simples no dia a dia que a gente nem nota que fala diferente. Mas, tirando do contexto empresarial, colocando no nosso contexto acadêmico, vocês sabem que tem alguns alunos que em casa falam de uma forma, usam um palavreado diferente, aí quando está ali na sala de aula fala de outra forma, quando está falando contigo fala de outra forma, a gente vai se adequando, né? Nossa linguagem vai se adequando a com quem a gente está conversando. E aí eu nem coloco só a linguagem, mas a forma que a gente fala, o ritmo da nossa fala, isso tudo modifica com cada pessoa que a gente vai conversar, né? Se você for conversar com seu chefe, você vai falar de uma forma. Se você for falar com sua melhor amiga, você vai falar de outra forma. Então, se existe isso na nossa vida, por que não? Por que isso não existiria dentro da empresa? Então, a gente também dentro da empresa tem lá um linguajar, né, umas falas bem específicas de cada empresa. Os valores também, que eles governam o comportamento das pessoas, e os pressupostos inconscientes. Os pressupostos inconscientes é justamente o que está no a forma de pensar, a forma de sentir, o que você sente ali dentro. Às vezes tem algo que você não gosta muito, sei lá, não gosta de fazer aniversário, por exemplo.
Mas lá na empresa eu sei que a empresa valoriza os aniversários e que faz o aniversariante do mês. Então, pô, dentro da empresa eu preciso estar presente no aniversariante do mês, porque vai ser uma forma de a empresa me valorizar e tudo mais. Aquilo ali faz parte da cultura organizacional. Então, mesmo que eu não goste ali, eu sei que as pessoas valorizam aquilo. Então, existem esses pressupostos inconscientes também. Então, reconhecendo a cultura organizacional de uma empresa, que é meio que uma dinâmica para a gente trabalhar. Pensem na empresa que vocês trabalham, ou que vocês já trabalharam, ou que conhecem, ou que, enfim, já leram a respeito, um exemplo para cada um desses elementos. Fique à vontade para usar a internet de qualquer forma. Então, valores, crenças, paradigmas e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, sagas, histórias e heróis, tabus, regras e normas. Eu acho que, vamos fazer pela hora, eu acho que eu vou pular esse slide, gente. Eu acho que é melhor. Porque a gente tem pouco tempo, tem mais coisa para fazer. Enfim, depois vocês façam isso daí que eu acho que vai agregar para vocês, fazerem um apanhado disso daí. Vamos seguir aqui. Acho que não vai dar tempo. Então temos aqui os níveis de cultura que são propostos pelo Schein. O Schein é um autor que fala especificamente sobre cultura organizacional. Então ele traz ali, a gente traz a imagem do iceberg justamente para mostrar que quando a gente pensa na cultura, tem algumas coisas que a gente vê que é ali o topo do iceberg que está fora da água, que todo mundo vê de forma clara. Mas em compensação tem muita coisa ali por baixo, escondido, que não é tão fácil as pessoas perceberem isso. Então no topo do iceberg a gente teria ali os artefatos. Então são os fenômenos que se veem, ouvem e sentem. Processos e estruturas visíveis da organização. E aí tem as tecnologias, os processos, as linguagens, o modo de vestir, a maneira de demonstrar emoções. Então, tudo que é visível, né, perceptível, a gente tem aí como um artefato. Em seguida, no segundo nível, a gente tem os valores casados. E aí são as estratégias, os objetivos, as filosofias, regras, princípios e normas que orientam tanto a organização como os seus funcionários. Elas definem o que é importante para a organização. Ela é a base para os julgamentos morais, é a percepção de sucesso. Então é uma coisa que não chega a ser subjetiva, mas é um direcionamento estratégico. Tá? É uma filosofia ali que começa, a gente às vezes nem percebe que aquilo ali existe, de forma clara, né, justamente por isso que está nessa parte mais escondida do iceberg aí, mas que ela vai nos ajudar a ter o sucesso da empresa. E por fim a gente tem os pressupostos, as certezas básicas. Então são aquelas verdades inquestionáveis, aquelas certezas inconscientes e indiscutíveis sobre a natureza da verdade e da realidade. Então seria aí que reside a essência da cultura organizacional. Por exemplo, o medo de perder o poder por compartilhar informações. Eu sou um coordenador, um gestor de área, e aí eu não posso compartilhar as informações que eu tenho aqui de alguma pesquisa que eu fiz com meus funcionários, porque de repente o cara vai subir de cargo e eu vou ficar aqui estagnado, ele vai acabar roubando a minha posição. Então, isso daí é meio que um pressuposto que está escondido aí. Diga. Tinha muito isso lá na empresa que eu trabalhava. Às vezes, os supervisores mesmo, nem coordenador, nem gestor, eles não dividiam como eles estavam conseguindo tantas vendas por conta disso, por conta de perder o primeiro lugar, ele que vendia mais, ou então, se ele passar, não vai dar certo agora para ele, aquilo dá certo para a equipe dele. Isso existe mesmo na empresa. É triste, né? Porque se a gente pensasse realmente na empresa, a gente colocaria ela como ponto máximo ali. Mas a gente é ser humano, né? Então
você acaba pensando mais em você primeiro, a gente sabe como que a situação do país está, então você acaba pensando, preciso preservar meu emprego, não posso cair, não posso, se alguém subir eu vou perder o emprego. Então você começa a Professor, fazer algumas coisas que não necessariamente são legais. Diga, Bia. nesse caso aí, como a Raquel colocou, isso aí é a pessoa pensar dentro de uma caixinha, né? Não pensar na empresa em si, Sim. porque não tudo bem, cada empresa tem lá suas metas e tudo mais, mas você está vendo que a empresa não está vendendo e você com medo de perder o lugar, não compartilhar a coisa para o crescimento da empresa, não só perde a empresa, perde você também, porque, como o senhor falou, esse negócio de medo de perder o emprego, a pessoa pode estar no egoísmo e acaba, de qualquer forma, a empresa Uhum. perdendo, né, lucros, essas coisas. Com certeza, a primeira coisa que eles fazem é mexer no quadro de funcionários. E com isso, até o melhor funcionário, se eles verem que está sendo gasto desnecessário, vai cortar. Isso, para mim, é um pensamento irracional. Com certeza, Bia. Pode ser até que a sua postura, como não compartilhar alguma coisa, prejudique a empresa de tal ponto que, né, vamos supor, se todo mundo começar a fazer isso, você não vai ter comunicação entre a empresa, entre os setores da empresa, por exemplo. E aí você vai ter um resultado péssimo. Isso vai influenciar negativamente a empresa, com certeza. Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, estou dizendo que isso existe, né? Infelizmente. O ideal era que a gente não tivesse esse medo. Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Lembra lá dos fatores externos que influenciam na cultura organizacional? É isso, você sabe que, cara, hoje em dia, se você perder o emprego, dificilmente você vai conseguir outro tão cedo. A gente sabe que a economia está horrível, então você fica com medo. Se, por exemplo, em várias situações você sabe, a empresa vai cortar 30% dos funcionários. Cara, se você já sabe isso, e se você não sabe se você está nesses 30% ou não, você vai fazer mais do que os outros, ou você vai tentar furar o olho de alguém, que tem gente que faz isso, ou você vai tentar omitir informação para parecer que você é melhor que os outros, porque é uma questão de segurança ali. Né? Você está querendo se segurar no emprego. É difícil, gente, não é? Infelizmente isso acontece. Então isso faz parte desses pressupostos, né? São verdades inquestionáveis. É alguma coisa que mostra uma parte da cultura que não necessariamente é boa, né? Mas que faz parte daquele ambiente. Por exemplo, a gente viu lá a história da Ambev. Enquanto uns percebiam essa competitividade, essa situação lá dentro de você se esforçar para conseguir subir de cargo e tal, como algo positivo, outros enxergavam isso de forma negativa. Mas aquilo dali era um pressuposto básico. Cara, você tem que fazer mais do que o que você efetivamente faz para você subir de cargo. Tem empresa que coloca, olha, seu horário é de 8 da manhã às 5 da tarde. Só que você vê que ninguém para de trabalhar às 5. Todo mundo estica um pouquinho. Ninguém sabe por quê. Né? Mas de repente, o chefe está lá ainda. E aí, como o chefe está lá ainda, eu não posso sair mais cedo. Eu preciso ficar lá para esperar o chefe sair primeiro. Tem empresa que rola isso. Tem empresa que já não. Já sabe que, deu tal horário, vocês podem ir embora, o chefe vai continuar aí porque tem coisa para resolver. É mais uma prova de que existe um pressuposto ali que as empresas diferem uma das outras, né? Acho que vocês já devem ter visto situações dessas, que todo mundo esperava o chefe ir embora para poder ir embora, ou todo mundo ia embora e o chefe continuava lá. Então a gente percebe dois níveis, o nível visível e o nível invisível. O nível visível é aquele que é observável. Então tem as cerimônias, tem as histórias, tem os lemas, o comportamento das pessoas, os trajes e a estrutura física. Já o nível invisível, ele é o que está subjacente, é o que está escondido. São as premissas, as convicções, as atitudes,
e os sentimentos. Então, exemplo de artefato para a gente analisar: a arquitetura do ambiente, a linguagem, a tecnologia, os produtos, as criações artísticas, o estilo personificado nas roupas, emoções explícitas, mitos e histórias sobre a organização, os rituais e cerimônias observáveis, o comportamento visível do grupo, os processos organizacionais no quais cada comportamento é tornado rotina. Deixa eu ver aqui o que o Web falou. Darlan, na verdade. Darlan disse assim: eu trabalhei com uma menina que tinha medo de ir embora na hora para não parecer improdutiva. Darlan, eu vou falar que isso daí acontece muito, muito. Tá? A gente vê várias empresas, ainda mais agora na questão que a gente está todo mundo em casa, né? A maioria das pessoas estão trabalhando de home office, pelo menos as que trabalhavam em escritório. Cara, a pessoa acaba extrapolando os horários de trabalho por medo de não parecer produtivo, né? E aí as empresas precisam perceber que isso vai causar um problema. A gente já tem alguns artigos que estão analisando o impacto do trabalho online no... Desculpa que meu telefone tocou aqui, gente. O impacto do trabalho online no sentimento não, mas nas emoções da pessoa. Então, a gente está percebendo várias pessoas que estão buscando... Ai, caçamba. Rapidinho, gente. Desligar o celular aqui que estão ligando já a segunda vez. Até me perdi. Muitas pessoas já estão buscando acompanhamento psicológico, acompanhamento de um terapeuta, porque a pressão de trabalhar de casa é muito maior, porque você não sabe o que as pessoas estão percebendo do seu trabalho. Você não consegue ver os seus colegas de trabalho parando de trabalhar em determinado horário ou não. Então a cultura organizacional é muito mais muito menos fácil, muito menos, como é que eu vou dizer? É mais difícil da gente perceber o que está acontecendo. Então a cultura ela fica mais perene, ela fica mais diluída. Então por mais que durante o trabalho de forma presencial você trabalhasse até às 5, geralmente as pessoas estendiam até umas 5:30, agora você não sabe mais se tem alguém estendendo ou não. Você perde um pouco a questão. Isso está causando um impacto no emocional das pessoas que está sendo já mapeado por alguns pesquisadores. É complicado o que a gente está vivendo. Tem pessoal que está com saúde emocional abatida já. Diga, Bia. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. Isso já está começando a afetar a saúde das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu estava até ontem falando a respeito do que passou, né? Porque tinha liberado meio parcial, agora a justiça proibiu, enfim. Aí eu estava conversando com algumas amigas que trabalham em home office, elas falaram assim, meu medo é disso tudo, a gente não voltar e com isso a gente perder nossos empregos. Eu falei, poxa, mas vocês trabalham em empresas que deram oportunidade de vocês estarem trabalhando em casa. Teve gente não, que teve os contratos mesmo suspensos. Aí umas delas falaram até assim, porque lá a gente ganhava às vezes pela produtividade e tudo mais, e agora a gente fica em casa, a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Sim. Aí eu fiquei pensando nisso, que eu falei assim, gente, já tem a preocupação de perder o seu emprego, agora mais a preocupação se vai realmente poder produzir, se eles estão vendo se está produzindo ou não, e isso vai afetando, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo. E no Brasil, então, mais ainda, né? Então, as pessoas vão acabar adoecendo com medo, né? Porque tem muita gente perdendo emprego, porque muitas empresas estão fechando e não vão reabrir. E isso, eu acho que vai gerar muitos danos psicológicos para as pessoas. Sim, com certeza. Já está dando, já tá gerando esses danos, Bia. Tem muita gente que está adoecendo agora.
E tem muita gente que vai adoecer mais para frente porque tem algumas coisas que demoram a refletir nas pessoas um pouco mais, em algumas pessoas. Então a gente vai ver muita gente procurando tratamento psicológico, até psiquiátrico, uma coisa um pouco mais séria. Gente que está com estafa, com estresse de um nível já insuportável. E aí começa a surgir síndrome de pânico, um monte de coisa, porque a pessoa já não está segurando mais aquilo. Imagina o seguinte, hoje a gente está preso em casa, na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente dorme, come, trabalha, faz tudo no mesmo lugar. Isso é meio claustrofóbico, né? É meio, assim, é muito fácil da gente se estressar, porque todas as situações são feitas no mesmo lugar. Então, você não tem um lugar para você espairecer, pensar em outras coisas. Você está no mesmo ambiente, em todas as situações. Isso a gente já está percebendo. Vamos continuar aqui. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha, se a gente for pensar nesses artefatos visíveis, a gente tem startups que fazem todo como é que eu vou dizer? Enfeitam um lugar, né? Você vê que ali está num tema do Mario, nessa primeira foto, tema do Mario, com um monte de coisa pendurada para ser mais divertido. E já na segunda foto a gente tem uma coisa mais tradicional, já em baias, todo mundo dividido. Então ali a gente já percebe que a cultura organizacional é completamente diferente. Aí se a gente for pensar numa rede de fast food, aqui se não me engano é o McDonald's, tem ali a forma que é o letreiro, as roupas que as pessoas estão usando. Aí se a gente for pensar num escritório compartilhado, a gente já tem uma outra situação, né, em que as pessoas não têm nem abas, que as pessoas se locomovem ali, conversam numa boa. Então são alguns exemplos de artefatos visíveis. Diga. Teve uma hora aí que o senhor estava falando, ficou uma fiadeira, não deu para entender nada. Aqui eu só estou trazendo os exemplos de artefatos que a gente consegue perceber. Então são empresas completamente diferentes. A gente vê que uma é mais despojada, mais brincalhona, a outra é mais séria, já todo mundo dividido, né? As baias fazem essa divisão. Apesar de estar um do lado do outro, tem ali uma barreirinha. Aqui a gente percebe um McDonald's e uma empresa que ela trabalha toda aberta, com o escritório meio que compartilhado. E aí, então tem ali as roupas, tem o maquinário que o pessoal usa no McDonald's, tem a forma que são expostos os sanduíches. Na segunda foto a gente tem um escritório em que as pessoas se comunicam com mais facilidade, não existem barreiras, então as pessoas conseguem se locomover e trabalhar mais de forma colaborativa até. Aqui a gente tem alguns valores declarados. Então, a HSBC, por exemplo, nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética. Nossa comunicação deve ser clara e precisa. Nosso gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado. Nosso relacionamento com clientes e colaboradores deve ser transparente e baseado na responsabilidade e confiança entre as partes. Já a Disney traz não ceticismo, criatividade, sonhos, imaginação, atenção fanática aos detalhes, preservação e controle da magia Disney. Então são valores que as empresas declaram. Tem os valores que não são declarados também, mas esses são exemplos de valores declarados para exemplificar aquela parte mais visível da cultura. Então, os valores seriam o quê? Eles se relacionam com os sentimentos de sucesso pessoal. E aí, tanto com os empregados, quanto com os stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas envolvidas no processo. Tá? Então, desde fornecedores a acionistas, enfim, todos são stakeholders. Esses valores, eles elevam o comprometimento com a organização, aumentam a autoconfiança dos empregados e a confiança nas organizações.
e as crenças de que um mundo específico, um modo específico de conduta é preferível a um modo contrário. Então, deixa eu ver que horas são. Eu só vou trazer o exemplo, tem um exercício depois, mas a gente não vai fazer para conseguir fazer o caso. Então aqui tem os valores eleitos pela Microsoft. Aqui é um caso, um mini caso na verdade. Em 92, Bill Gates informou que as pessoas na Microsoft seriam avaliadas não somente pelo seu desempenho, mas também pela prática dos valores da organização. Para tanto, a Microsoft elegeu 6 valores básicos. Então, o primeiro valor que ela elegeu aí, visualizar a longo prazo, forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, admitindo pessoas jovens e desenvolvendo novos mercados. Segundo, enfatizar resultados, exigir excelência individual, funcionar em equipes de trabalho, obter feedback do cliente e ter uma verdadeira paixão por produtos e tecnologia. Desde então, as pessoas da Microsoft perceberam quais valores devem ser considerados no dia a dia, porque elas passaram a fazer parte das avaliações do desempenho das pessoas a cada 6 meses. Então, o que a Microsoft fez foi declarar quais são os valores dela e, a partir daí, começar a exigir que seus funcionários se adequem àquilo dali. Não que seja uma coisa boa, né? Assim, do nada a pessoa precisa se adequar a alguma coisa. Talvez até as pessoas que já estivessem na empresa há mais tempo já estivessem adequadas a isso daí sem perceber. Então, é mais uma questão de alinhar os valores das pessoas com os valores da empresa. E aí fizeram essa avaliação, incluindo esses valores aí, como as pessoas estão se adequando a eles a cada 6 meses. Então, trazendo mais sobre os níveis de cultura, agora os pressupostos básicos, que são as coisas que estão mais a fundo. Então, a gente tem aí as crenças, os paradigmas e os pressupostos. Eles não permitem questionamentos por parte dos empregados. É como se fosse um dogma, né? Por exemplo, ser a melhor empresa em fazer não sei o quê. Esse exemplo da Souza Cruz eu não sei trabalhar com vocês. O Mauro não me explicou. Depois eu pego com vocês da Souza Cruz. Mas, por exemplo, os dogmas são as coisas que a gente não tem explicação, né? Você faz porque você faz, tem que fazer daquela forma. Então tem a melhor forma de você fazer um café na sua empresa, né? Eu trabalhei numa empresa que qualquer um podia fazer café e fazia para todo mundo, porque eram, sei lá, 10 funcionários. Não tinha uma pessoa específica para isso. E aí, nessa empresa, a gente colocava na cafeteira o pó do café e colocava o açúcar já. O café já saía adoçado. Por quê? Não faço ideia. Porque é mais fácil, talvez? Porque alguém gostava assim, a gestora gostava dessa forma? Não sei. Mas também não fazia sentido perguntar. Se fazia dessa forma, vamos embora. E é uma coisa super simples preparar um café, mas tinha uma forma específica naquela empresa e ninguém questionava o porquê. Essas crenças também elas impõem aos seus empregados para que trabalhem mais e melhor. Na verdade, as empresas impõem essas crenças aos seus funcionários. Foi aquilo que a gente estava falando antes, de que existe algum processo, algum procedimento dentro da empresa, e esse procedimento é passado como se fosse até hereditário, né, de geração para geração, mas dentro de uma empresa, como um funcionário que está lá há mais tempo recebesse você lá e explicasse como se faz determinada tarefa lá dentro, e ninguém precisa nem perguntar o porquê. Faz daquele jeito porque é daquele jeito pronto. Aquele jeito tem resultados, enfim, é quase que um dogma. Então, só para a gente exemplificar aqui, a gente tem mais um videozinho para vocês verem. Acho que todo mundo já viu O Diabo Veste Prada, mas é um filme muito interessante para a gente trabalhar questões culturais. Deixa eu achar o link aqui. Vamos ver se não vai dar ruim de novo. Calma aí.
estão vendo o YouTube aqui. Oi, eu tenho horário marcado com Emily Charlton. Andréa Sachs? Sim, Ótimo. O departamento pessoal não tem mesmo senso de humor. Pode ver. Então, eu era a segunda assistente da Miranda, mas a primeira assistente foi promovida, então agora sou a primeira. quero alguém para esse cargo. Bom, eu tô tentando. A Miranda despediu 2 garotas em 2 semanas. Precisamos achar alguém que sobreviva lá, você tá entendendo? Sim, claro. Quem é Miranda? Ai, meu Deus, eu vou até fingir que você não me perguntou isso. Ela é editora-chefe da Run. Ela é uma lenda. Trabalhe para ela 1 ano e conseguirá emprego em qualquer revista. Milhões de garotas se matariam por esse trabalho. Parece que é uma ótima oportunidade. Adoraria conseguir. André, a Runway é uma revista de moda, então gostar de moda é essencial. E por que você acha que eu não gosto de moda? Ai, meu Deus. Não, não, não! O que foi? Avisa todo mundo. Ela tá chegando. Não deveria chegar aqui antes das 9. Por isso o motorista mandou um recado. Mas eletricista dela rompeu o disco. Ai, essa gente! Essa aí nem queira saber. Muito bem, pessoal, preparando-se. Senhor, alguém comeu o freio? Tá me escutando? Beleza. Sim, professor. Esse filme vocês já viram, provavelmente. Várias vezes. Esse filme é muito Muito legal. bom. Muito engraçado. É muito bom, eu amo. E aí, se a gente for olhar para o que aconteceu nessa cena, a quantidade de pressupostos que tem ali, a quantidade de crenças, de paradigmas, né? Tem também, claro, os valores da cultura. A gente enxerga tudo, na verdade. Vou trazer esse slide aqui. Se a gente for pensar ali nos artefatos, né, as partes visíveis, a gente vê como que está todo mundo vestido, como que é a arquitetura do ambiente, né? Os valores casados, a gente não enxerga muita coisa. A gente tem ali alguns princípios, né, aqueles dogmas que a gente vê, mas que estão mais ligados aos pressupostos e às certezas básicas. Então, se a gente for pensar ali nessa cena, na cena que a gente viu, o que a gente tem ali de pressuposto? O que a gente tem ali de valores que estão implícitos para todo mundo? Que ninguém precisou falar nada e todo mundo se comporta de determinada maneira ali. Vocês podem falar.
O que naquela cena tem de valores culturais, não valores, mas pressupostos culturais, né, que são os dogmas, que não necessariamente as pessoas falaram, que está muito implícito, mas que as pessoas seguem porque seguem. Sim, a ligação com a moda, mas que mais? Vamos para uma parte mais prática. Moda porque a empresa é de moda, né? Preocupação com a aparência, com certeza, todo mundo desesperado para colocar o sapato, para se arrumar, para endireitar as coisas. Tem a questão da alimentação saudável também. Você vê que quando é alguma coisa que não é muito saudável... Bia, não está ouvindo? Só eu que estou falando. Alguém fala aí só para Bia ver se escuta. Ah, já saiu. Então, assim, a gente vê todo mundo desesperado para arrumar todo lugar ali para agradar a Miranda. E não necessariamente alguém falou, né, naquela situação ali, só falaram que ela estava chegando e de repente o caos, todo mundo se arrumando, se ajeitando para receber a mulher da forma que ela espera que seja recebida. Né? E será que ela falou isso em algum momento? Será que isso estava no contrato de trabalho? Será que isso estava na entrevista? Não necessariamente. Mas faz parte de todo o processo. Então vale a pena depois vocês revisitarem esse filme, ver o filme de novo com esse olhar de cultura, trazendo ali como que as pessoas, focando o olhar em como as pessoas se comportam de acordo com o que elas acreditam que a chefe espera que elas se comportem. Que aí tem a ver também com a história dela, né, com a fundadora e tudo mais. Então, essa foi a parte qualitativa da avaliação de cultura. Agora a gente vai abordar uma parte quantitativa. Aí a gente tem um modelo de valores competitivos. Esse modelo ele tem duas vertentes. A vertente do foco estratégico, na coluna no eixo esquerdo, né? No eixo vertical, e no horizontal a gente tem necessidades do ambiente. Então, olhando para o foco estratégico, a gente tem foco estratégico no ambiente interno e no ambiente externo. E a necessidade do ambiente, a gente tem a flexibilidade ou estabilidade. E aí, cruzando isso, a gente tem culturas diferentes. Então, tem cultura inovativa, cultura de clã, cultura de mercado e cultura hierárquica. Então, a gente vai abordar agora cada uma dessas culturas diferentes. Eu vou pular essa atividade também, que não vai dar tempo. Então vamos lá pensar na cultura de clã. O que é a cultura de clã? O foco estratégico é o foco interno, né, e a necessidade do ambiente é flexibilidade. Então na cultura de clã a gente tem valores como coesão, valores, a moral do ambiente, né, a participação e a abertura. Características. A organização ela é vista como uma extensão da família, com lealdade, tradição. O líder ele acaba assumindo um papel de mentor, e isso gera comprometimento com a organização. Vantagens da cultura de clã. Ela reforça a necessidade de que os empregados foquem na eficiência operacional, no seu bom desempenho, a valorização da criatividade dos empregados. Então, como exemplo, a gente tem empresas na área de educação, que são, por exemplo, a própria Celso, a gente tem lá os funcionários vestem a camisa, tanto os professores quanto os outros funcionários compram a ideia da metodologia ativa e de como vocês influenciam no nosso serviço. Então, isso tudo está permeado ali, então a gente acaba se juntando como uma família. Aí a gente tem festa de final do ano para todo mundo confraternizar. Então, é tudo uma forma de se sentir parte daquele ambiente. Tá? Então, isso daí seria a cultura de clã.
Então, a próxima que a gente vai analisar é a cultura hierárquica, que também tem um foco estratégico no ambiente interno, mas já a necessidade do ambiente está focada na estabilidade. Então, alguns dos valores dessa cultura hierárquica: o controle, a estabilidade, a documentação e a administração da informação. Como característica, a gente tem um local de trabalho que é formal e estruturado, com regras e políticas. Tem o foco na estabilidade da pessoa na empresa, na eficiência e na previsibilidade. A liderança coordena e organiza. Então, qual é a vantagem de trabalhar numa cultura hierárquica? Ter uma metodologia rígida de administração e padronização de processos. Então, nesse caso, símbolos, heróis, sagas, lendas e histórias possuem um papel fundamental para o cumprimento das políticas e alcance das metas e objetivos. O McDonald's, por exemplo, além de ter toda uma metodologia para você atuar em cada um dos processos lá dentro e treinamento específico para isso, você tem lá o funcionário do mês, por exemplo. O funcionário do mês não deixa de ser um herói, um símbolo ali, justamente para fazer com que você se inspire naquela pessoa e queira se tornar funcionário do mês no mês seguinte. Então, você tem vários procedimentos que você tem que seguir. Você seguindo os procedimentos, você, em teoria, alcançaria esse papel. Então, isso daí é um exemplo de uma cultura hierárquica. Em seguida, a gente tem uma cultura inovativa, que no ambiente, na necessidade do ambiente, já é uma questão mais flexível, mas o foco estratégico é externo. Então, a gente tem valores como inovação, adaptação, crescimento e aquisição de recursos, e, como característica, o foco nas mudanças e nos novos desafios. A liderança tem que ser visionária, ela tem que olhar para frente e perceber quais são as possibilidades que o futuro traz para aquela empresa. A vantagem é a capacidade de atender às constantes variações nos gostos e desejos de clientes, pois estimula as normas e convicções que sustentam a capacidade da organização em detectar, interpretar e traduzir sinais do ambiente em novos procedimentos. Então, como exemplo, a gente tem empresas no setor de marketing que desenvolvem produtos voltados para o que as pessoas querem efetivamente, empresas de eletrônica, empresas de cosméticos e hotelaria. Acho que o Dan até pode confirmar isso, mas a hotelaria está muito preocupada com o que o cliente espera. Então, em alguns momentos, ela muda alguns procedimentos lá dentro, ou até mantém, pensando em como esse cliente vai reagir àquilo. Eu não sei qual é, não lembro qual é a empresa que o Dan trabalha, mas dependendo do hotel, se for um hotel mais preocupado a atender qualquer cliente, não um público mais nichado, vai estar antenado a se adaptar ao que o pessoal quer. Agora, se for um hotel um pouco mais chique, digamos assim, ele precisa já manter o padrão para as pessoas continuarem indo nele por conta do padrão que ele estabeleceu em algum momento lá atrás. De qualquer forma, por mais que pareça uma empresa super tradicional, ela tem uma cultura inovativa justamente por trazer esse olhar no que o cliente está precisando e está buscando, se aquilo dali está sendo algo diferente do tradicional, se tem como se adaptar a isso. Dan, como é que funciona lá no hotel que você trabalha? Faz sentido isso? Dan, tá aí? Tá, tá aí. Fala com a gente, Dan. Poxa.
Um dos exemplos da cultura inovativa é justamente o setor hoteleiro, né? Porque a gente tem a adaptação de alguns hotéis, dependendo do tipo de hotel, para determinado público. Então, se não for, tirando os hotéis mais luxuosos, em que precisam manter o padrão porque os clientes vão naquele hotel por conta dos padrões, outros hotéis eles precisam se adaptar ao que os clientes estão necessitando. Então, às vezes, a gente percebe algumas mudanças ou a manutenção de determinados procedimentos por conta da diferença do público-alvo do hotel. Se não for muito nichado, a gente percebe mais essas mudanças. E aí o que eu perguntei é como que você via a cultura do hotel que você trabalha? Você enxerga ela como inovativa ou você enxerga ela de outra forma? Então, tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Vou falar pelo tempo de experiência que eu tive e por ter trabalhado em redes, né, que normalmente a gente tem vários tipos de hotel. Uma coisa que tem saído muito é essa coisa da classificação de hotel 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Tem caído muito. E hoje em dia virou mais uma coisa de você criar categorias ao invés de ver se o hotel é melhor do que o outro. Categorias de quarto. Para o que ele atende, né? Uhum. Hotéis, por exemplo, não são hotéis 5 estrelas, né? Que tem tudo, que tem um serviço muito, como eu diria, um serviço tão completo, mas são hotéis que têm um serviço muito bom, mas que as pessoas são mais livres para fazer o que elas querem. Assim, por exemplo, não tem alguém para carregar sua mala, por exemplo. Porque são pessoas que querem coisas muito rápidas. Então, tem essa adaptação nesse sentido. Uma outra observação é do hotel que eu trabalhava, que era um hotel extremamente tradicional lá fora. Só que trazendo isso para o Rio de Janeiro, para Barra da Tijuca, isso teve que ser um pouco mudado, porque eles vinham para passar férias mais, entendeu? Uhum. Então, eles viram o hotel a uma espécie de resort. Eles tinham essa categoria de resort. Não, e aí não ficaria um hotel 5 estrelas e tudo mais, não ficaria um hotel tão profissional. E aí você poderia receber famílias, não só o ambiente corporativo, mas famílias com área de lazer e tudo mais. E não é uma coisa que tenha nos outros lugares. Isso foi meio que trazido para cá, para poder ter essa aproximação com todo o público, né? Para abranger um pouco com todo o público. Sim, se adaptou às necessidades do público daqui, né? Exato, porque a gente sabe que, por mais que seja ali na Barra e tudo mais, a gente também tem um público muito grande de turista, ainda mais na praia, porque as pessoas querem vir conhecer a praia, entendeu? E não é só... e aí não se limita só ao público corporativo, a gente tenta pegar todos eles, entendeu? Sim. Então você acha que faz sentido essa cultura inovativa para o setor hoteleiro? Acho, porque senão você acaba limitando muito, e é um setor que cresce muito bem, então você tem muitos concorrentes. Sim. Então, quanto mais você adapta para receber mais gente, mais fácil as pessoas escolherem o seu hotel, ao invés de escolher o concorrente. Porque se você se limita muito, você só vai receber aquele tipo de público. Sim. E às vezes o público não é um público total, é só uma parcela numa determinada época do ano, entendeu? Legal. Eu acho que o setor hoteleiro ele sofre muitas mudanças durante toda a trajetória, né? Eu acho que hoje, com a questão da quarentena, as mudanças vão ser maiores ainda. Porque eu acho que por algum tempo as pessoas vão, pelo menos eu acredito, né? As pessoas vão viajar menos para passeio e mais por conta de trabalho. Ou o contrário. Não sei o que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu diminuiria minhas viagens a lazer justamente porque a gente ainda está numa situação complicada de quarentena.
e uma situação ainda de uma abertura parcial, digamos assim. Mas mais para frente pode ser que isso inverta, porque as empresas vão perceber que não faz sentido fazer tantas viagens corporativas, já que você pode trabalhar bem online. Enfim, vai afetar bastante o setor hoteleiro. Já está afetando, com certeza, mas vai afetar mais ainda mais para frente, quando isso realmente vai ser sentido na pele, né? Hoje, acredito que muitas empresas ainda tenham como segurar algumas coisas, financeiramente falando. Então, numa das palestras que a gente teve no 360, um dos palestrantes, ele trabalhava na CVC. Uhum. Ele fez uma pesquisa e tudo mais, que o setor de turismo em geral vai ser o mais afetado, porque as pessoas não vão ficar viajando tanto, primeiro por conta da segurança, porque a gente não está 100% seguro ainda e vai demorar muito tempo para a gente estar 100% seguro. Então ir para uma nova cidade, para um novo país afeta um pouco. E também, então, os hábitos com a hotelaria também vão mudar, o serviço vai ficar mais limitado, não vai ter aquela necessidade de ter um serviço tão maravilhoso, com tantos funcionários. Por exemplo, o meu hotel demitiu 80% dos funcionários. Caramba. E aí não tem uma previsão. E foi ficando só funções para manter, né? Para fechar. Também ainda correm riscos de serem demitidos também o hotel fechar, mas não tem essa necessidade ainda. Foram mantidos cargos para deixar, por exemplo, uma pessoa de cada área, um assistente de cada área. O mínimo necessário nesse momento. Sim, e aí não tem uma previsão de quando vai voltar ao normal e de quando vai começar a contratar pessoas de novo. Então a gente sabe que... Caiu? Não, a gente está te escutando. Para mim fechou a janela, mas enfim. A gente não tem uma previsão de quando vai se normalizar o serviço hoteleiro e, em geral, o serviço de turismo. Sim. Então, adaptações vão ter que ser feitas, assim, tipo, limitar certos gastos, limitar certos serviços, porque não vão ser necessários, assim, não vai ser necessário muito grande de recreação, por exemplo, que a gente tinha muito no verão. Porque a gente não vai ter tantos hóspedes mais no verão, as pessoas vão estar mais reclusas em casa, com seu próprio lazer, do que viajando para outros lugares. E muita gente ainda com medo, né, de viajar. Por mais que a gente já tenha abertura em alguns países, tem muita gente que está com medo. Eu, por exemplo, não pretendo viajar tão cedo, porque eu tenho medo também. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Não tem jeito. Sim. Obrigado, Dan. Vamos seguir aqui. Até assim, hoje em dia, não sei se vocês percebem isso nas propagandas que aparecem no Facebook, no Instagram, do hotel urbano. Eu às vezes recebo algumas coisas aqui. Aí assim, preços maravilhosos, tipo, viaja para os Estados Unidos no ano que vem, com hotel e passagem paga, você paga R$1.000 para viajar para os Estados Unidos. Só que, primeiro, você não sabe como é que vai estar o dólar. Se isso vai estar muito absurdo, você vai dar para realmente fazer uma boa viagem. Segundo, você não sabe se o hotel urbano vai falir, né? Porque ninguém tá comprando passagem nem nada de viagem nesse momento. Nem hotel urbano, nem CVC. A gente não sabe como é que vai ser. Aí é complicado você comprar uma coisa para daqui a um ano se você não sabe se aquela empresa vai existir daqui a um ano. Olha o risco que a gente está assumindo. Professor, é verdade. Professor. Diga. Ontem a minha patroa viu uma promoção do hotel urbano para o Beto Carreiro. Daí ela comprou 4 passagens, a outra menina do financeiro comprou mais 3 e o nosso colega comprou mais 4. Aí ele, vamos, Isabelle, compra também. Eu falei, mas duvido. Eu sei lá como é que vai ter as coisas em março de 2021. Pois é. Não.
Assim, tava muito barato mesmo, uma promoção boa, mas eu não sei como é que vai estar pra frente. E assim, de verdade, a gente não sabe nem como é que vai ser a expansão do vírus, né? Porque Exatamente. na China ele já sofreu mutação. Já tem gente falando de uma possível segunda onda. A gente nem saiu da primeira, estão pensando numa segunda onda. Cara, então, assim, é muito arriscado. Eu acho que hoje vale mais a pena você programar assim, final de semana eu vou fazer uma viagem aqui perto. Aí vai e volta. E mesmo assim é arriscado, mas tem um risco menor. Professor? Diga, Bia. Na Record passou uma reportagem falando sobre isso, sobre também as casas de festa, né? Uhum. As pessoas tiveram que cancelar, né? Os compromissos, casamentos. Aí estavam falando sobre esse negócio de viagem e eu tenho uma vizinha da minha tia que mora do lado ali da Celso, que ela trabalha muito com isso, né? Com viagens, com excursões. Uhum. Aí ela estava falando que ela não vai voltar mais para esse ramo, não. Que ela, como ela está com medo, ela já partiu para um outro tipo de negócio. Que ela falou, eu não sei nem como é que vai ficar a situação no país. As pessoas estão desempregadas, perdendo seus empregos. Quem vai estar viajando? Vai ser muito difícil as pessoas estarem viajando, porque ela fazia várias excursões aqui para dentro do nosso país mesmo. Sim. Aí estava falando, e na Record, eles abordaram uma reportagem muito interessante sobre isso. Eu fiquei até assistindo, e realmente o que o senhor falou, a Isa e o Dan falou, é verdade. Porque a gente não sabe como é que a gente vai comprar um pacote de viagem se realmente aquela empresa ali amanhã depois que vai existir. Eu também recebo muito e-mail com proposta, eu fico só babando cada lugar maravilhoso, mas eu falo, gente, é um tiro no pé, no escuro, porque você não sabe se você vai estar com a cabeça aberta daqui a um ano, daqui a alguns meses. Sim, pois é. É muito arriscado. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe como é que vai ser mais tarde. Então, assim, qualquer ação que você faça em relação a viagens, a programação a longo prazo, você não sabe o que vai acontecer. É muito arriscado. Eu tenho 2 casamentos para ir esse ano. Eu não sei como é que o que eles vão fazer. Minha esposa outro dia estava até falando, ainda bem que a gente casou no passado, porque se fosse esse ano, imagina o estresse, né? Porque você está gastando maior grana com casamento, independente do tamanho do seu casamento, você gasta muito dinheiro com casamento. E aí você está numa situação que você pensa, ou eu desmarco, ou diminuo o número de convidados, ou eu passo para frente, mas e os fornecedores? Cara, é bizarro. Sim, eu ia ser madrinha, professor, agora era dia 29 de maio. Aí ela já falou com a gente no grupo das madrinhas, tinham passado para agosto, mas sinceramente nem sei se vai ter alguma coisa ainda. Casamento agosto, que a gente tá em junho. Nem parece que vai terminar isso tão cedo, infelizmente. Então é complicado. Eu tenho um em outubro e o outro em dezembro, então tem mais chance de acontecer. Tem mais chance. Tem mais chance. Mas realmente a gente não sabe como é que vai ficar. Vamos seguir aqui, gente. O último tipo de cultura, modelo de cultura que a gente vê é a cultura de mercado. E aí a cultura de mercado a gente tem como valor a produtividade, o resultado, a direção e a clareza nos objetivos. Como característica, a orientação para resultados, crença de que o ambiente externo é agressivo. Então o gestor guia a organização para a produtividade. É aquela empresa. Eu acho que aí a Raquel vai até nos ajudar, que eu acredito que call center é muito isso, assim, foco no resultado, na produtividade e focar em como que você vai conseguir reverter os problemas e vender mais também. É isso aí. Na verdade, como você antes estava falando sobre, como você deu o exemplo de uma pessoa que era competente numa empresa, ela seria competente em outra empresa. Só que realmente nessa área de vendas, de call center, é bem assim. Se você vendia, se você aguenta a pressão, se você é agressivo numa empresa, dificilmente você vai ter um outro perfil em outra empresa nessa área, entendeu? Sim. Então, sim, o foco é isso, é resultado. Eu lembro até
quando dava um feedback, queria mexer assim, às vezes na emoção sentimental da pessoa mesmo, falava, ó, às vezes a empresa vai te ver apenas como um número. Se tu vendia bem, você é alguma coisa, eu não te vejo dessa forma, não sei o que, vamos trabalhar, porque realmente você se sente ali como um número, sabe assim, pô, se eu tiver uma maré de que não esteja vendendo bem, eu posso ter mandado embora, não te vendedor como operador, entendeu? Complicado, muito complicado. É muito agressivo, né? Então, talvez até a Ambev, por conta daquela situação que a gente se viu lá no vídeo, tenha esse foco muito na produtividade, no resultado, e traz essa questão da agressividade permeando a cultura deles ali. E aí quem não se adapta a isso começa a ter problema. E aí, como vantagem, a gente tem uma visão clara do objetivo da organização e na conquista de metas específicas. A organização premia os empregados pelas metas alcançadas e a existência de metas mensuráveis, ou seja, a gente consegue perceber quais são as metas e como que a gente consegue chegar a elas com facilidade. Então tem o exemplo dos laboratórios farmacêuticos, que também atuam focados muito no resultado e na produção, especificamente, mas eu acho que até melhor do que isso, o exemplo são as empresas de call center, né? E a gente até conversou com a Raquel aí agora há pouco. Então, como que a gente pode manter e administrar a cultura organizacional? Primeiro, a gente precisa perceber, fazer algumas alterações até na prática da seleção. Se uma organização quer tornar a sua cultura mais voltada para o cliente, ela precisa selecionar pessoas com algumas habilidades específicas. Então, você já começa pela seleção dos seus funcionários. A Celso, quando ela começou a fazer a transição para a Liga, ela começou a contratar pessoas que eram mais voltadas para um ambiente colaborativo e que entendiam que a educação deve ser mais uma troca do que efetivamente uma coisa que é transmitida. Então, na minha contratação pela Celso, eu fui avaliado não apenas em como que eu tratava os alunos na prova de aula ali, mas também como eu me via em relação a outras pessoas, como outros professores. Então eles já estavam contratando pessoas voltadas para isso, tanto que vocês não devem ter percebido, mas muitos professores do tradicional saíram da Celso e vários professores novos entraram. Por quê? Porque estava acontecendo uma mudança na cultura organizacional e que algumas pessoas realmente não se adaptavam. E aí eles optaram por fazer novas contratações, mas já com pessoas específicas que comprassem a ideia da cultura organizacional da Celso. Além disso, a gente tem lá a socialização e a comunicação. Então, seria uma adaptação para ajudar os novos funcionários a aprenderem e se adequarem à cultura da organização. E aí que entra, por exemplo, os treinamentos, os informes, né? Todo tipo de comunicação que a gente recebe da empresa já auxilia nesse aprendizado. E também a questão de você ser recebido por alguém na empresa, a pessoa te mostrar como que funcionam alguns procedimentos, você ser meio que mentorado por um funcionário durante um tempo, isso faz parte dessa etapa de socialização e comunicação. Os treinamentos está especificado aí. A gente tem que eles contribuem para o aprendizado de comportamentos coerentes com a cultura. Contribuem também para capacitar os novos funcionários a aplicarem o conhecimento adquirido. Em seguida, a gente tem a avaliação de desempenho e das recompensas. Então, a gente tem as avaliações nas organizações que devem direcionar a cultura desejada, sinalizando os comportamentos esperados por meio de feedback contínuo da gerência e da avaliação dessas competências específicas. Então, a gente tem as avaliações de desempenho conectadas à cultura organizacional, trazendo aí o feedback relacionado a como que a pessoa está agindo, se está agindo da forma que aquela empresa deseja ou não.
né? Eu já vi alguns colegas meus, inclusive da Celso, recebendo feedback. Olha, aqui na Celso a gente trabalha de forma colaborativa, então você precisa entender que você não está trabalhando sozinho, que em alguns momentos você tomou algumas decisões por si só, mas aqui a gente trabalha em grupo, então você tem que conversar com outras pessoas que trabalham no mesmo grupo que você, para você conseguir atuar de forma como a nossa cultura organizacional. Já vi isso acontecendo. Então, os feedbacks são fundamentais para você alinhar as pessoas também. E eu acho que até mais importante do que isso tudo é a gente perceber que os executivos devem agir como modelos. Ou seja, não adianta nada você ter alguma coisa da cultura organizacional meio que sobrejacente ali a todas as pessoas se os gestores, os executivos não agirem daquela forma, né? Isso ajuda a fazer com que os valores e as práticas sejam disseminados pela organização. Você tem seu gestor como executivo. Imagina o seguinte, se você tem o gestor como executivo, você tem o gestor como modelo, desculpa. Imagina eu trabalhar numa instituição que tem a cultura de trabalho colaborativo e o meu gestor não consegue trabalhar de forma colaborativa. Ele trabalha de forma hierarquizada, mais controladora. Eu tô sendo incoerente, né? Então a gente precisa, tanto que a Celso mudou, falando já da Celso, né, como exemplo, a Celso mudou toda a estrutura da administração dela. Era tudo particionado, isso. Então, por exemplo, a sala dos professores era em um andar, a administração era em outro, todas as mesas eram em formato de baia, assim, elas tinham divisórias e tal. E aí a gente passou por uma reformulação da cultura organizacional, em que a sala dos professores foi anexada à parte administrativa da empresa. Todos os coordenadores trabalham no mesmo ambiente, sem divisórias, só com mesas conectadas umas às outras. A parte da gestão, inclusive o CEO da empresa está no mesmo local que os professores, então a gente está ali no ambiente em que possibilita a troca para todo mundo. Se a gente não fizesse essa revolução dentro da parte administrativa da empresa, a cultura organizacional não funcionaria, né? Então, são pequenos processos que iam ser mudados, mas que para isso ser sustentado, iria precisar de uma mudança estrutural na empresa, que foi o que aconteceu. Então, a gente vê, para finalizar essa conversa sobre cultura organizacional, o como esse tema é rico, o como a gente tem diversas possibilidades para trabalhar a cultura organizacional, como que ela é perene e como ela pode ser sustentada pela organização. Não adianta a gente ter um processo só de determinado departamento se a gente não tem isso nos gestores, se a gente não tem isso na forma de contratação das pessoas, se a gente não tem isso no feedback. Tudo tem que ser... a cultura ela permeia a empresa como um todo. Então, se você tem só em determinado quesito uma forma de atuar específica, aquilo talvez não faça parte da cultura organizacional. Talvez seja a cultura daquela pessoa, talvez seja algum hábito de uma pessoa determinada. Pode ser que isso se torne parte da cultura, pode, se isso for disseminado por toda a instituição, mas a princípio são valores e crenças que são compartilhados por todos. Dúvidas? É muita informação, né? Essa aula é gigantesca e com muita informação. Eu vou disponibilizar o PowerPoint para vocês. E aí, o que a gente tem ainda para fazer hoje? A gente tem lá no portal... eu perguntei dúvidas e não deixei vocês falarem. Alguém tem dúvida, gente?
Gente, vocês podem responder, se pelo menos não tem dúvida. Tá. Beleza, gente. Então vamos fazer o seguinte. Olha só, são 10h40. A gente tem 1 hora. Eu não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. É porque tem um caso para a gente trabalhar. Esse caso não é pequenininho. Só um minutinho. Tá, acho que dá tempo sim. Olha só. Vocês têm 40 minutos. Tá? Então são 10h40, a gente volta 11h20. Tem um estudo de caso lá no portal de vocês que tem o nome Os Heróis do Taj. Deem uma olhada, deem uma lida, na verdade, nesse caso e tenham em vista o seguinte, deixa eu trazer o slide aqui. Tenham em vista isso daqui, ó. Então, quando vocês lerem, pensem como que o Taj consegue, como que o hotel consegue disseminar a sua cultura através dos valores, crenças, ritos, sagas, tabus, regras e normas. Como que o hotel consegue disseminar essa cultura por todos os seus funcionários. Isso, é o slide da aula de hoje mesmo. Só estou mostrando aqui. Isso aqui é só para vocês terem a base, os valores, crenças, paradigmas, ritos, que é um resumo do que a gente trabalhou. Mas eu quero que vocês leiam o caso, e o caso é esse daqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Não é pequenininho o texto, é grande, mas dá tempo de vocês lerem. Tá? São os Heróis do Taj. Ele conta de um hotel chamado Taj Mahal Palace, lá em Mumbai. Tem até um filme que fala desse hotel, que sofreu um atentado. Alguns terroristas entraram no hotel e aconteceram algumas coisas bem interessantes lá, e que mostram como que a cultura organizacional foi passada para todos os funcionários. Então, o que eu quero que vocês me respondam quando a gente voltar às 11h20. Como que essa cultura foi passada para todos os funcionários e quais são as características da cultura organizacional do hotel que faz com que os clientes percebam aquele hotel como de qualidade. Tá? Como que as pessoas ainda valorizam o hotel apesar do que aconteceu. Tá? Então, vocês podem discutir isso em grupos e a gente volta 11h20. Beleza, gente? Então já está liberado lá para vocês no portal. 11h20 a gente volta. Tá? Até daqui a pouco.